Ok, Caio. Ok, então vamos lá. Bem, gente, eu trouxe aqui para vocês um dos aspectos da minha pesquisa. Eu sou aluno do doutorado aqui da Unicamp, sou orientado pelo professor Fernando Teixeira Silva. E aí eu trouxe um dos aspectos da minha tese que está em desenvolvimento. Então, o que aconteceu? Preparei um diálogo aqui para a gente tecer sobre a categoria marítima de Manaus na Primeira República, que é o tema geral da minha tese. Separei minha fala em 4 pontos principais e o resto a gente vai conversando, né? Primeiro ponto, eu acredito que é a apresentação de quem são esses trabalhadores, né? Eu estudo uma categoria alocada em Manaus, mas que se identificava como trabalhadores da Rota do Amazonas. Especificamente, eles serviam os vapores nacionais que vinham dos chamados rios da borracha e transportavam mercadorias e passageiros até a saída atlântica no porto de Belém. Eles atuavam nessa rota Manaus-Belém. Com base na minha documentação, cheguei a alguns números. Elenquei alguns, fiz alguns cálculos acerca da quantidade desses marujos e percebi que eles crescem após a inauguração do Porto de Manaus em 1907, que transforma a capital do Amazonas no principal entreposto de navegação fluvial do continente sul-americano. Mas desde 1904, esse pessoal já vinha se organizando em associações beneficentes. Qual é a característica principal das associações marítimas? A gente divide essas associações marítimas de acordo com os ofícios e, consequentemente, com incidência no grau de radicalidade. A gente tem o associativismo do oficialato, que inclui o setor de comando, máquinas e pilotagem, o de convés, que são dos marinheiros, moços, taifeiros e criados, e o de fogo, foguistas e carvoeiros. Essa ordem, eu coloquei sugestivamente, que é a ordem de radicalidade que eu tenho observado, esse degradê de mobilização desses trabalhadores. Então, a gente tem um associativismo de oficiais que busca controlar as ações e as mobilizações dos setores subalternos. Eles reproduzem no associativismo deles a mesma divisão hierárquica do trabalho marítimo. Então, quando a gente chega nos trabalhadores do fogo, que são os foguistas e carvoeiros, a gente tem o grupo mais rebelde e o que teve a mobilização mais expressiva durante os anos 1910. O que acontece? Conforme os ganhos da mobilização de toda essa turma, ela se torna a maior marinhagem do país em 1919, ultrapassando o Rio de Janeiro. Enquanto a capital federal possuía algo em torno de 23 mil homens, na rota Manaus-Belém eram 26 mil, 3 mil a mais do que a capital federal. Isso em dados oficiais, porque havia muita gente que não era rolada pelo Ministério da Marinha. A partir daí, eles assumem, os marinheiros da rota Manaus-Belém, assumem a liderança marítima a nível nacional. E foram os amazonenses que conquistaram a inclusão dos marítimos na legislação social de 1919. Eles formam uma comitiva, se dirigem até a capital federal e implementam essa reivindicação. E eles repetem isso em 1930, na presença do Lindolfo Collor. Então, o que acontece? Com base geral na documentação coligida, eu concluo, dando as feições dessa categoria, que a maioria era oriunda do Nordeste, com uma incidência de 67% de não brancos, divididos entre pretos, morenos e acaboclados, e 2% de origem indígena. A branquitude se alocava nas funções de comando, que eram principalmente de origem portuguesa. Se a gente quiser, eu posso explicitar de onde vieram esses dados numéricos, né? Em porcentagem. Mas, como acontecido com outros marítimos mundo afora, alguns enfrentamentos dessa categoria pautavam mobilizações a nível nacional e internacional. Dentre eles, o mais simbólico foi a luta contra os castigos físicos, que esse é o segundo ponto da minha fala. Acerca dos castigos físicos, alguns autores defendem que essa prática ela se origina no tráfico atlântico, quando se ritualiza nos corpos de marujos negros. Ela era uma prática terrível que se camuflava na desculpa do disciplinamento do trabalho, mas que, na verdade, ela era mais uma composição da unidade de produção do sistema escravista. E segundo a tese do Álvaro Nascimento, que é o principal estudioso da aplicação dos castigos físicos no ambiente de trabalho marítimo no Brasil, essa ritualização é o último vestígio senhorial institucionalizado, o mais insistente após o fim da escravidão. Então, o que acontece? Os casos de castigo ritualizado, eles se instalam no Amazonas desde o início da colonização, mas ele se sistematiza com a navegação a vapor a partir de 1853. Nisso, a chamada Revolta da Chibata de 1910, na capital federal, é um marco cronológico importante, porque o Álvaro mostra na tese
na tese dele, que no Rio de Janeiro a repercussão da revolta chega, sim, até Manaus. E eu, pesquisando fontes locais, percebo que isso pode ser reforçado. Principalmente porque a viagem dos revoltosos até o Degredo, no Acre, ela deu o que falar na imprensa amazonense, né? E alguns anistiados, participantes da revolta, egressos, né, do Rio de Janeiro em Manaus, chegam a liderar alguns motins no Amazonas nos anos 1910, que eu tenho trabalhado essa mobilização. E eu localizei a incidência do castigo ritualizado até a criação da União dos Marinheiros e Moços em 1914, que é o terceiro ponto da minha fala. O que seria essa entidade? No primeiro ano dela, ela é criada em 14, ela já recebe algumas denúncias de castigos físicos. Mas entre março e abril, segundo eu levantei no Jornal do Comércio, a gente observa casos repetitivos, um após o outro, de denúncias acerca de castigo corporal. Os marinheiros e moços, eles pareciam encorajados a enfrentar essa tirania dos açoites, se utilizando da imprensa como um suporte de acusação de maus tratos, né? E eu defendo que isso se devia por causa da fundação da Associação de Marinheiros e Moços, porque ela é a primeira a representar esse elo, o elo mais vulnerável dos navios, que eram o dos marinheiros, moços e criados, né? Mas o caso que eu vou enfocar, para partir para a observação mais objetiva de quem seria o personagem, que dá título à apresentação, é de dois meninos que foram amarrados por volta de 13 horas, virando uma noite inteira, no vapor Jonatas Pedrosa, né? E que assombrou a população. Eu lembro que os trabalhadores da Manaus Harbor se identificam com aquela cena, eles ficam assombrados, e pela primeira vez, desde a mobilização de 1904 até 14, é a primeira vez que eu observo a população sabendo a quem chamar para acudir um caso como aquele. No caso, a União dos Marinheiros e Moços, que ela vai em socorro das crianças. Os trabalhadores da Manaus Harbor se dirigem, saem correndo até a sede da associação, e esse pessoal chega para desamarrar os dois meninos. Era um menino amazonense e o outro um meninozinho espanhol. Ficaram amarrados durante esse tempo todo por causa de um bate-boca que eles tiveram por conta da alimentação. Eles brigaram por causa de comida, o comandante pegou e amarrou eles, né? Eles ficam amarrados durante uma noite inteira, que era o que a gente chama de praxe da ritualização do castigo, né? Você colocar o displicente amarrado à mercê da tripulação para que todos pudessem observar aquela situação e entender naquilo um caso de simbolismo, né? De a quem se deveria mandar e obedecer, né? Então, quando o pessoal da associação chega diante do navio, imediatamente eles abordam o comandante, obrigam o cara a desamarrar as crianças, eles tiram as crianças, os meninos avisam que eles tinham sido raptados no decorrer de uma viagem e que eles vinham sofrendo desde então maus tratos por conta desse comandante ao longo das viagens que eles eram obrigados a trabalhar. Então, um trabalho análogo à situação de escravidão, implicando em crianças raptadas no interior, né? O menino espanhol, não sei qual a trajetória dele, que levou ele até o navio, mas o menino brasileiro avisa que ele estava, inclusive, no navio com nome falso, né? E o que acontece? Toda essa sindicância aberta pela categoria, ela é documentada e enviada para o Jornal do Comércio. O procurador da União dos Marinheiros produz essa documentação e envia para o Vicente Reis publicar. E isso sai de noite. Ele entra na redação com esse material e o jornal, na manhã seguinte, publica essa situação. Agora, o que acontece? A declaração que foi assinada pelo João Gonçalves Munica sobre esse caso das crianças, que foi noticiado na manhã seguinte, ela acusava que as recorrentes práticas de castigo físico rebaixava e humilhava a todos os marítimos. Agora, qual o ponto? Essa é uma sentença muito comum na militância contra os açoites no Brasil e em outros países como Estados Unidos e Serra Leoa. Eu me baseio na historiografia internacional, que é possível observar que essa expressão rebaixar e humilhar, ela é muito comum em reivindicação marítima. O que me levou a entender que o Munica não era qualquer um, e que ele estava entendido de alguma coisa acerca da mobilização dos marinheiros a nível nacional e internacional. Agora, quem seria o Munica, né? O Munica, João Gonçalves Munica, de possível origem portuguesa, ele é um velho conhecido da historiografia do trabalho amazonense.
Ele aparece em diversos estudos, né, como um dos seus nomes falsos, no caso, o tal do João de Muniz. A história mais conhecida dele é dos calotes que ele teria dado quando participou da diretoria da Associação dos Estivadores. E aí, o que acontece? Por conta desse envolvimento dele com os marinheiros, eu comecei a perseguir ele na imprensa do Brasil, a imprensa carioca, paulista, em específico, os jornais operários. Então, venho perseguindo ele por causa dessa carta, porque essa frase, nos rebaixa e nos humilha, era uma expressão corrente no mundo marítimo, né, como eu havia falado. E agora o que acontece? A trajetória do Monique, ela ilumina um percurso, um complexo de vida e percepção da vida operária da Primeira República, né? Em 1904, ele era funcionário dos Correios e já participava de entidades e jornais anarquistas. A trilha dele parecia promissora, ele era bem quisto na militância, participou da greve de 1904, foi preso armado, dando identidade falsa de estivador, teve palanque em eventos à homenagem à morte de Francisco Ferreira e muito mais, né? A coisa começa a complicar quando ele é exonerado dos Correios, em 1910, pelo presidente Nilo Peçanha. Muita gente dizia que essa foi a primeira demissão de um cargo público por conta de perseguição política. Desde então, a vida dele virou um inferno. Ele não conseguia emprego e passou a viver basicamente da vida operária, escrevendo para jornais anarquistas e ajudando a montar associações. O que eu tenho percebido é que o Monique ele era um verdadeiro profissional da criação de entidades operárias. Ele se aproxima dos portuários justamente nesse período em que ele ficou sem emprego e se tornou um perseguido dentro do Rio de Janeiro. Ele teve uma proximidade muito forte com a famosa Sociedade de Resistência dos Trabalhadores de Trapiche e Café, uma associação muito respeitada formada por portuários negros desde o tempo da escravidão. Ele também participou de uma petição pela anistia dos marujos revoltosos de 1910, quando eu acredito que ele tenha se inteirado acerca do peso do racismo e do que representava a humilhação dos chicotes. Mas em 1912 ele funda uma mutual. Meses depois, estranhamente, ela é incendiada numa madrugada, ele é acusado de ter cometido o crime para lucrar com seguro, e aí ele se manda para o Pará, onde ele também começa a criar confusão por lá, envolvido com a associação de sapateiros e estivadores. O Monique ele era um anarquista muito radical, pregava a luta armada, por isso, acredito eu, muitas vezes se enroscava com o pessoal. Mas no Amazonas, a participação dele na União lega frutos. A estratégia de exposição dos oficiais tiranos na imprensa breca o uso do chicote. Eu defendo que a passagem dele pela resistência e o contato com os marinheiros cariocas inteiraram ele das implicâncias da racialização como um dos empecilhos operários, e que ele colocou em trânsito esse aprendizado político. E depois de 14, eu nunca mais encontrei casos de açoitamento ritual em Manaus. Isso se encerra depois dessa mobilização. Então, gente, para concluir, a minha conclusão é a seguinte, eu acredito que é possível entender, por meio disso, como certos agitadores mobilizavam práticas de enfrentamento moldados de acordo com as demandas de cada lugar, e que o princípio de mobilidade do trabalho marítimo também espelhava dimensões de ideias em trânsito, o que podia identificar trabalhadores de cor no alcance de direitos e participação política numa sociedade recém-saída da escravidão. Era esse o meu tema. Obrigado.